Paz do Senhor a todos. Temos aqui para mais um momento da palavra. Amém? Te convido a meditar comigo. Eu quero nesse momento compartilhar com você no livro de Lucas, no capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que lhe rompiam-lhe as redes. E fazendo sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los, eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. Amém? Amados, podemos ver nesse momento aí, nesse texto, que Jesus estava na praia pregando a palavra, ensinando, E de repente Pedro estava ali lavando as redes para ir para casa. Depois de uma noite de trabalho, Pedro passou a noite inteira jogando rede. Pedro passou a noite inteira pescando e não havia pegado nada. Mas chega um momento que Jesus chega para ele e fala: Pedro, vamos ao mar alto. Quando eu entendo que Jesus chamou a Pedro para ir ao mar alto, é porque ele queria ter um particular com Pedro. Porque no mar alto não podia ir ninguém. Era só ele e Pedro. E ali ele falou com Pedro para que Pedro jogasse a rede do outro lado. Mas quando eu entendo que ele queria ir só ele e Pedro ao mar alto, eu entendo que ele queria ter um particular com Pedro. Quem sabe Pedro não conseguiu fazer uma boa pesca durante a noite porque ele precisava ter um particular com Jesus. Quem sabe você não consegue alcançar os seus objetivos porque está precisando ter um particular com Jesus. Quem sabe você não está conseguindo alcançar aquilo que você sonha porque está faltando ficar você e Jesus da forma que Jesus queria ficar sozinho com Pedro em meio ao mar alto. Eu não entendo que Pedro e Jesus estavam sozinhos ao mar alto. Eu entendo que Jesus queria ter intimidade com Pedro. Aí eu entendo que após Pedro afastar o barco para o mar alto, estava só ele e Jesus. Eu começo a entender que tem momentos na nossa vida que Deus prepara a situação para ficar só você e ele. Jesus prepara a situação para ficar eu e ele. Jesus prepara a situação para ter intimidade conosco, comigo e com você. Eu começo a entender também que Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu nada. Não pescou nada. Não pegou nenhum peixe. Porque Pedro contava com a tua experiência de pesca. Quem sabe ele pensava ao teu coração: eu pesquei a noite inteira, sou experiente no mar, sou pescador experiente, sou experiente na pesca e não consegui pegar nada. Aí que o Espírito Santo me traz esse momento que tem coisas que a nossa experiência de vida não nos faz vencer. Tem coisas que a nossa experiência profissional, problemas no trabalho, que a nossa experiência profissional não nos faz vencer. Tem coisas que somos pai de família, temos anos de casado, mas não conseguimos vencer. Tem coisas que nós temos filhos há muito tempo, mas não conseguimos vencer. Problemas com filhos, problema no casamento, problema no trabalho. Que por mais experiência que nós tivemos, que nós temos, não conseguimos vencer se não for com Jesus. Quando Pedro se afasta, tira o barco para o mar alto com Jesus, Jesus fala com ele: Pedro, joga a rede. Até Jesus falar com Pedro, eu creio que não tinha peixe, mas quando a rede caiu na água, apareceu o peixe. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer com isso? Que quando você começar a fazer na direção de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Enquanto Pedro jogava a rede contando com a tua própria experiência, enquanto Pedro lançava a rede contando ali com o teu tempo de pesca,
Ele nada conseguiu, mas quando ele começou a lançar a rede na direção de Deus, os peixes começaram a aparecer. Quando ele começou a juntar a rede, a jogar a rede na direção do Senhor Jesus que havia ordenado, as coisas começaram a acontecer, os peixes começaram a aparecer, a pescaria começou a ser próspera. Eu entendo que devemos governar a nossa vida na direção de Jesus. Eu entendo que nós temos que dirigir a nossa vida, administrar a nossa vida sempre na orientação de Jesus. Por quê, pastor? Porque Pedro, quando ele lançou a rede, foi sob a orientação de Jesus. Quando ele lançou a rede, foi porque Jesus havia o orientado. Então, quando nós começamos a fazer as coisas na direção de Deus, as coisas começam a fluir. Quando começamos a trabalhar na direção de Deus, as coisas começam a fluir. Quando começamos a trabalhar na direção de Deus, as coisas começam a acontecer. Quando passamos a fazer tudo na direção de Deus, as coisas começam a acontecer e as coisas começam a sair abençoadas da forma que nós almejamos, porque estamos fazendo na direção de Deus. Amém? Faça como Pedro, tenha intimidade com Deus. Faça como Pedro, obedece à voz de Jesus. Faça como Pedro, comece a ficar sozinho com Jesus. Que aí as coisas vão começar a fluir na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Encerro aqui a palavra, né? Mas eu quero te pedir, no nome de Jesus, se inscreve nesse canal, amém? Canal Palavra Viva, Pastor Wagner Moura, em nome de Jesus, aí no YouTube. Dê o seu like aí, comenta, compartilha. Em nome de Jesus, ative aí o sininho de notificações, para que esse canal venha crescer e possamos fazer um trabalho melhor para o Senhor. Amém? Compartilha, comenta, dê o seu like, em nome de Jesus, ajuda esse trabalho. Que assim Deus também vai estar abençoando a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar em teu favor. Eterno, poderoso Deus, abençoa esta vida, Pai, que está ouvindo essa oração nesse momento, Senhor, esse clamor. Abençoa esta vida, Pai, que está ouvindo, meu Pai querido, nesse momento, orando juntamente conosco. Senhor, eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Entra em todas as áreas, na família, nos negócios, entra principalmente na vida espiritual. Confirma, Pai, a grande vitória, a grande bênção, para a glória e honra do Teu santo, poderoso e bendito nome. Abençoa os inscritos desse canal, as pessoas que irão se inscrever. Tudo para a glória do Senhor. Faça o impossível tornar-se possível, Senhor. Era impossível Pedro fazer uma pesca abençoada, Senhor meu Deus, porque ele havia pescado a noite inteira e não havia pegado nada. Mas eu quero te pedir no nome de Jesus. Trabalha, Senhor meu Pai. Traga prosperidade para esta casa, para esta família, para este lar, para o trabalho desta pessoa. Confirma a vitória nessa noite, Pai. Sara os feridos, liberta os cativos, alimenta os necessitados. É o que te peço nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Se despede aqui, teu irmão em Cristo, pastor Wagner Moura. Fique na paz do Senhor Jesus.